Programa recomendado para todos os públicos. Muito boa noite, amigos. Hoje foi um dia meio complicado para Juazeiro do Norte e para muitas cidades aqui do Verde Vale. Uma cidade despreparada como a nossa, qualquer chuva de 60, 70 milímetros é um Deus nos acuda. E hoje a sociedade viveu momentos realmente de terror. Engarrafamentos e mais engarrafamentos, vias interrompidas, problemas dos mais sérios. Mas ainda não é disto que nós vamos discutir hoje, mesmo porque essa questão a gente já debateu aqui há algum tempo e vem suscitando esse tema, mas a gente ainda não encontrou aqui nenhum engenheiro, nenhum técnico que mostrasse uma solução plausível para essa questão aqui em Juazeiro. Hoje nós vamos continuar discutindo, debatendo ainda a questão parlamentar do município. Semana passada nós trouxemos aqui o novo presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Ele falou das novidades que pretende implantar no nosso poder legislativo, dizendo que espera contar com o apoio da maioria. E a gente torce, evidentemente, para que o nosso legislativo tome outro rumo e consiga produzir muito mais. Tem que ser muito mais, porque até agora tem sido realmente um fracasso e isso é reconhecido por todos, até pelos próprios integrantes do poder. Hoje nós convidamos um vereador, o Cláudio Luiz, que é da bancada da oposição e que foi citado aqui, inclusive, no programa do presidente Capitão Vieira, como sendo alvo de uma denúncia do tempo em que era secretário de Segurança do município de Juazeiro do Norte. E que essa denúncia pedia, inclusive, a cassação do vereador. Nós convidamos o Cláudio ao nosso programa de hoje, porque, afinal de contas, democracia é assim que se faz, né? Ele foi citado, ele tem todo o direito a vir justificar por que estão movimentando nesse sentido, o que ele tem feito, o que há de verdade nisso. Tudo isso é assunto para o Tribuna Livre, que começa agora. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, vereador Cláudio Luiz. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. O Luiz Carlos já disse muito bem. A prática do Tribuna Livre é trazer aqui todas as versões e todos os lados, até porque a democracia é feita dessa forma. E hoje, aqui com o vereador Cláudio Luiz, que tem vivenciado ao longo desse primeiro ano e poucos meses, desse 1 ano e 1 mês de mandato, as turbulências da Câmara de Vereadores, apesar de que, como cidadão comum, como homem comum da cidade e até como secretário de Segurança, também no outro período legislativo, que ele não fazia parte, ele também assistiu a tantos quantos foram os desmandos, os entreveros, enfim. E nós vamos hoje aqui, ele como no centro, no epicentro desses episódios, para a gente falar um pouco qual a esperança que ele tem agora com essa nova presidência, se essa queda de braços, se esse denuncismo vai continuar, se ele vê perspectiva, quais são as propostas novas, o que ele quer contribuir para que o Poder Legislativo tome o seu caminho, retome, ou se estava fora, retome ou recomece a trilhar por um caminho mais ético, mais cidadão, para a cidade de Juazeiro e para a qualidade do parlamento na nossa cidade. Então nós vamos ter a oportunidade, com a participação do nosso telespectador, de conversar com ele aqui amistosamente sobre todos esses entreveros que têm permeado a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e que, de certa forma, tem envergonhado a população. E eu acho que os vereadores de boa índole, porque você não pode nivelar todo mundo por baixo, que deve estar naquele parlamento. Muito bem. O nosso programa é um presente das óticas Santa Isabel, em Juazeiro, Crato e outros municípios aqui do Cariri, porque no Cariri ótica tem nome, Ótica Santa Isabel. Muito bem, meu amigo Cláudio Luiz, está difícil ser vereador em Juazeiro, mais difícil ainda pertencer à oposição? Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite. Queria pedir permissão para tratá-lo como deputado Vasques Landim.
Boa noite a todos os telespectadores do Tribuna Livre. É um prazer estar aqui, né, para a gente fazer o debate democrático, o debate das ideias e dizer ao povo de Juazeiro do Norte, né, o que a gente verifica lá na Câmara Municipal em todos esses aspectos que já foram citados. Então, respondendo à sua primeira pergunta, é difícil sim. O Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte tem sofrido muito, principalmente com relação às denúncias de corrupção, né? O comportamento da Câmara Municipal perante as políticas públicas, a cidadania, não tem colaborado muito, não, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso cotidianamente na Câmara Municipal, estamos tentando dar nossa contribuição, mas verificamos exatamente isso, né? Todas essas dificuldades, e principalmente dificuldades que diz respeito a isso que eu falei, que a diversas denúncias de corrupção envolvendo a própria Câmara Municipal. Nós usamos no programa com o presidente o termo instabilidade, para dar uma conotação de uma coisa um tanto insegura, e vem sendo assim essa Câmara Municipal desde o início da gestão. O Cláudio Luiz acredita que agora, com a eleição de um novo presidente, com muita conversa, com a apresentação de alguns projetos, pode ser que o Legislativo tome um novo rumo e passe a produzir bem mais? Esse seria o nosso desejo, né? O seu desejo, o meu desejo, o desejo do deputado Vasco, o desejo do povo de Juazeiro do Norte. Mas eu observo com ceticismo, sem muita perspectiva de que a gente possa avançar nas boas práticas políticas em Juazeiro do Norte. A gente tem que sempre dizer o seguinte: os problemas que a Câmara Municipal vivencia hoje, eles não são de hoje, não são gerados hoje. São problemas bastante antigos, né, que dizem respeito a absolutamente tudo: o comportamento dos vereadores, né, como se tramita o projeto, como se aprova o projeto. Eu venho dizendo desde que assumi o mandato em janeiro de 2013, que é um absurdo como a gente verifica a legislação do município, né? Não tem aonde pesquisar a legislação, a lei municipal é aprovada, mas não é praticada. Por quê? Primeiro, porque se desconhece a legislação municipal. Eu tenho falado na necessidade do compêndio das leis municipais, né, para que a população conheça as leis, para que o próprio Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo e o próprio Poder Judiciário instalado no município conheça também as leis municipais. Afinal de contas, lei municipal é lei, tem que ser cumprida, tem que ser aplicada, né? Mas o que há é um desconhecimento generalizado. Então, as práticas nocivas à boa política, ela se verifica há muito tempo na Câmara Municipal. Problema de empréstimos consignados inexistentes, problema de assessores fantasmas, problemas de toda ordem que a gente verifica na Câmara e que, repito, são problemas bastante antigos, são práticas antigas que vêm ao longo dos tempos, né, e ainda temos hoje, ainda em dia, na Câmara Municipal, infelizmente. Ô Cláudio, você falou aí sobre denuncismo, que é constante, é uma rotina praticamente na Câmara de Vereadores e até entre os próprios pares daquela casa. Esse denuncismo, a maioria tem comprovação, tem fundamentação, ou é apenas a queda de braço político? Ele levantou essa questão, eu vou levantar essa aqui sem nenhuma fundamentação, ou a maioria tem fundamento? Tem provas consistentes, tem como se ir para o Ministério Público, para a Justiça e realmente provar, ou é um discurso, é um desabafo de discurso momentâneo que realmente não leva a nada? Eu acho que há todo tipo de denúncia, né? Há denúncia com essa característica que você se referiu, de apenas denunciar por denunciar, e há denúncias com fundamentação. Nós elaboramos, finalizamos a Comissão Parlamentar de Inquérito número 7, né? Foram 7 comissões parlamentares no ano de 2013, e finalizamos a conhecida CPI do ar-condicionado. A CPI do ar-condicionado, ela traz não só uma peça que faz uma denúncia, uma peça denunciatória, mas ela traz um relatório conciso, robusto, que encontramos lá um corpo probatório bastante denso, com provas materiais, provas testemunhais. Quer dizer, a CPI ela funcionou durante 3 meses, ela tem um relatório bastante contundente,
que aponta problemas em processos licitatórios e problemas também na execução dos contratos. Então, aponta fraude, né? O que a relatória da CPI aponta esquema de corrupção, né? Que o Poder Executivo tem que verificar, né, para poder consertar aquilo lá, para poder responsabilizar quem fez aquilo lá. Mas, de fato, quando nós apresentamos durante 2 sessões o relatório da CPI do ar-condicionado, nenhum vereador, seja da base, seja da oposição, qualquer vereador, questionou tecnicamente a prova que nós apresentamos. Nenhum secretário da Prefeitura, nem a Procuradoria do Município, nem absolutamente a Secretaria de Educação ou Saúde, apresentaram questionamentos quanto às provas que estavam ali, que estão ali no relatório final da CPI. Então, ali nós trazemos um corpo probatório, que é uma denúncia, né, que já foi encaminhada ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, a todos os órgãos aí responsáveis pela apuração desse tipo de crime, mas ali é uma prova, então, de que não há só denuncismo. Há também denúncias sérias, embasadas, denúncias que foram apuradas com muita seriedade, que foram apresentadas aos órgãos competentes. Você falou que foram quantas CPIs? CPI foram 7 CPIs. 7 CPIs. Apenas uma delas, que foi a CPI 7, que é a CPI do ar-condicionado, ela teve começo, meio e fim, né? As outras morreram pelo caminho. Não, as outras foram apresentadas, foram nem sobreviveram. instaladas, mas não passou disso, né? Morreram por inanição. Cláudio, ainda com relação a essa questão do denuncismo, até para a gente a oportunidade de se esclarecer algumas dúvidas que ainda pairam aí, você teve um entreveiro com o vereador Zé de Amélia, onde você fez um pronunciamento e depois ele rebateu esse pronunciamento, lhe fazendo severas acusações ou usando termos talvez que não sejam apropriados para um parlamento elegante, cidadão e ético. Isso é o que eu li, não presenciei e ouvi de algumas pessoas. Essa questão do que ele levantou, você considera como denuncismo vazio ou que era apenas uma maneira Uma intriga pessoal? Um desafeto pessoal ou uma maneira de tentar obscurecer o que você estava levantando com relação a consignados, algumas outras questões. Como é que você vê essa parte aí desse entreveiro que aconteceu entre você e o Zé de Amélia? E como é que anda também essa questão dos consignados? Como é que está isso aí? Porque você falando na sua própria voz aí para o telespectador, que certamente fica muito mais claro. Certo. Já em janeiro de 2013, eu pedi acesso ao vereador, na época, que era presidente, Antônio de Lunga, acesso à folha de pagamento da Câmara. Eu tive acesso à folha do ano de 2012, do ano de 2011, e em janeiro, fevereiro de 2013. Então, analisei os dados e verifiquei a existência de graves crimes contra o dinheiro público da Câmara Municipal, que aí se refere a isso, né? A empréstimos consignados, a aumento de aumentos exagerados, servidores exagerados, sem lei municipal ou decreto legislativo que respaldasse o aumento desses servidores da Câmara Municipal e a consequente tomada de empréstimos elevadíssimos. A Câmara Municipal, ela tomou empréstimo bancário de 4 instituições financeiras, mais de R$2 milhões de dinheiro emprestado. Quer dizer, é muito dinheiro, né? E os salários dos servidores eram altíssimos, comparados ao Congresso Nacional, lá em Brasília, né? Talvez até mais, em alguns casos, até maiores do que do próprio Congresso Nacional, do que do Senado Federal, que já são absurdamente altos, são exorbitantes aqueles salários. Mas a Câmara Municipal reproduzia isso aqui. E como também assessores fantasmas, com documentos falsos, com assinaturas falsas, né, com abertura de contas bancárias falsas, né? Então, havia ali, foi identificado todos esses crimes, e tudo aquilo já foi relatado a partir de janeiro de 2013. A partir de então, o vereador Zé de Amélia, que foi presidente da Câmara durante 6 anos, né, ele começou a aparecer aí a possibilidade de me denunciar. Primeiro foi o Zona Azul. Não, vamos denunciar o Cláudio, tem irregularidade Zona Azul. Eles mantêm, até hoje, fevereiro de 2014, a mesma estrutura, o mesmo contrato, né, a mesma sistemática do Zona Azul. Não mudaram o contrato.
Então, se tem alguma irregularidade na Zona Azul, eles teriam que apurar e apontar essa irregularidade e corrigir, né? Então, não mudaram absolutamente nada. Depois, vieram com essa nova denúncia, né? E a Zé de Amélia, já naquela época lá, se referia à questão da empresa SDS Souza, que vendeu os ventiladores em 2011 à Secretaria de Educação, e a secretária naquela época era minha mãe, né, Sônia Luz, e que vendeu também em 2013 as malditas vassouras à Câmara Municipal. Foi a mesma empresa, né? Então ele veio com essa denúncia em plenário. Agora, ficou apenas na palavra dele. Não houve encaminhamento por ninguém. Os órgãos responsáveis por fiscalizar crime são lá, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Então não encaminharam absolutamente nada. Nem Zé de Amélia encaminhou e nem Gilvan Luiz encaminhou. Apenas agora, né? Agora 4 de fevereiro, né, 40 minutos após eu dar entrada no relatório da CPI na Câmara Municipal, foi que o Gilvan Luiz, um cidadão aqui de Juazeiro do Norte, deu entrada nessa denúncia que falava novamente da questão dos ventiladores, né, de 500 ventiladores que teriam sido pagos e não entregues, né, são 500 ventiladores, ele fala em 2.000, mas na verdade são 500, lá depois ele até conserta na peça da denúncia dele próprio, ele conserta, né, então... Esse fato aí é a base da denúncia dele. É a base das duas denúncias, tanto de Zé de Amélia... E a base, depois da sua ação para a investigação dos consignados, é que ele veio com esse discurso. Isso. Quando eu apresentei a questão dos consignados e cobrei a apuração disso, a solução disso, foi que Zé de Amélia veio retrucar, né? E aí apresentou aquelas denúncias, me chamou de corrupto. Puxou a questão dos ventiladores e da Zona Azul. Ventiladores de Zona Azul. E aí ele fez uma ligação que o Gilvan Luiz fez também. E aí essa construção, eu atribuo até que essa construção é do próprio vereador Zé de Amélia Júnior, né? Que é o quê? Que eu estou metido no esquema das vassouras, da venda das vassouras na Câmara Municipal, que eu trouxe, que esse esquema já era meu, porque eu tinha vendido os ventiladores em 2011 à Secretaria de Educação. Então, eu vendi, Cláudio Luiz, os ventiladores à Secretaria de Educação, depois trouxe a empresa e o esquema fraudulento para dentro da Câmara Municipal vendendo as vassouras, né? Ele fez essa construção e é essa a base da denúncia, né? Por isso que pedem a cassação do mandato, porque eu teria me utilizado, né, de fraudes, de esquemas de corrupção para vender os ventiladores e vender as vassouras. A entrada do Gilvan Luiz nesse contexto, você acha que tem alguma coisa ligada com aquela agressão que ele sofreu na gestão passada, onde você era o secretário de Segurança, e pelo menos na sua fala ele insinua e diz categoricamente que as pessoas que o atacaram saíram de lá, eram funcionários da Guarda Municipal, eram agentes da Guarda. Você acha que tem alguma ligação com relação a essa questão para ele estar entrando nesse entreveiro, nessa polêmica? Eu acho sinceramente que é mais política. Não vejo aí questão pessoal. Eu sempre cumprimentei Gilvan Luiz, sempre falei com ele. Ele esteve no plenário da Câmara. Eu fiz uma intervenção dizendo o que eu sempre disse publicamente, que primeiro que o que fizeram com o Gilvan Luiz é completamente errado, né? E nós sempre pedimos a apuração dos fatos, né? Então não há nenhum posicionamento meu que seja no sentido que seja contrário a isso. Eu sempre fui contra a agressão, né? Eu acho que nós vivemos o Estado Democrático de Direito, não há saída fora da democracia, né? Os instrumentos democráticos que nós temos, entre os instrumentos democráticos não existe agressão física, né? Então a gente não concorda com a agressão física, sempre nos posicionamos dessa forma, e eu enxergo a posição de Gilvan Luiz mais como tendo esse caráter político, né? Do que propriamente qualquer questão pessoal. Eu não tenho nenhuma questão pessoal com Gilvan Luiz, né? Já disse isso várias vezes, já disse a ele próprio várias vezes, já disse em plenário da Câmara, estou dizendo agora aqui na TV, né? E eu acho que é realmente uma motivação maior, ela é política. Agora, eu acho que você há de reconhecer que o caso do Gilvan Luiz também foi um belo exemplo de impunidade, não é? Porque não avançaram as investigações, quando se fazia alguma descoberta, trocaram delegados, quer dizer, houve uma balbúrdia na apuração daquele caso e terminou prevalecendo a impunidade. Ninguém pagou por aquele crime. Esse é um dos grandes problemas de Juazeiro do Norte, na minha opinião, a impunidade. Do Brasil, aliás, né? No Brasil, mas Juazeiro eu acho que é especial, é muita impunidade na nossa cidade.
A gente pode dizer, o caso de João Luiz está impune até hoje. Em janeiro de 2013, tem a nossa denúncia dos consignados, impune. O caso das vassouras, impune, porque o Ministério Público não ofereceu denúncia, devolveu para a Polícia Civil fazer novas diligências, e a Polícia Civil, pelo que eu sei, reclama de estrutura. Não tem conseguido cumprir as diligências. Transferiram para apurar em Fortaleza também? Tem essa... Pronto, ainda tem esse problema aí, se é Fortaleza aqui, tiraram os 3 delegados que iniciaram a investigação, o delegado Marcos, o delegado Levi, o delegado Tenório, iniciaram a investigação, cumpriram os mandados de busca e depois foram afastados de Juazeiro do Norte, Então, aqui, muito esquisito, muito esquisito. Juazeiro do Norte é a terra da impunidade exemplo, hoje. É exemplo de impunidade. Porque a gente não enxerga... Falando agora de impunidade, o vereador, ex-presidente, o Darlan, ele fez, no meu entendimento, seu entendimento pessoal, grave denúncia com relação às questões eleitorais, ao poder e à eleição da nova mesa diretora. Foram gravíssimas. Eu tive a oportunidade de ler as declarações dele, onde ele diz: aqui só fica quem apoiar a corrupção. Nessa cadeira só fica... Coisa mais ou menos desse tipo, que são declarações gravíssimas. Isso é denuncismo político comum, discurso, ou ele tem provas substanciosas sobre isso? Porque ele levantou também uma questão de que foram para a praia, ficaram confinados na praia. Mas na eleição anterior também, os vereadores também foram para a praia. Essa questão não foi levantada. Se estavam lá para segurar, porque podia ter compra, ter assédio, enfim. Como é que você interpreta e vê essa denúncia do Darlan? Da mesma forma que você viu, é muito grave e, infelizmente, eu verifico que é a realidade. Aquilo ali é a verdade dos fatos. É uma constatação que nós não gostaríamos de fazer, mas depus no Ministério Público, confirmei o que o Darlan diz, houve negociação que baseada em cargos e baseada em dinheiro, isso aí é um fato que não dá para fugir dele, Existiam candidatos a presidente da Câmara que tinham 8 votos. Na noite, na manhã seguinte, tinham só 3 votos, 5 votos voaram, Quer dizer, isso aí não acontece apenas por uma negociação Essas mudanças são sintomáticas. São sintomáticas, O comportamento ele é sintomático, Então há problemas graves que estão lá com o Ministério Público Estadual, Tem um inquérito civil público que foi instaurado. Eu fui ouvido sexta-feira, outros 8 vereadores ou 10 foram ouvidos sexta-feira, outros, acho que mais uns 10 ou mais, foram ouvidos hoje, Amanhã ainda tem oitiva de alguns vereadores, eu acho que amanhã acaba aí a oitiva dos vereadores, mas o Ministério Público tem um material que, no meu entendimento, é um material contundente, para se tomar as medidas legais cabíveis, O que a gente não pode viver na eterna impunidade, O vereador Darlan, ex-presidente da Câmara Municipal, vem expor o que ele expôs, publicamente, foi ouvido 2 ou 3 vezes no Ministério Público Estadual, e aí isso vai ficar sem nenhuma adoção, sem adoção de nenhuma medida, Então, eu acho que o Ministério Público tem que ir ao Judiciário, ouvir a sociedade de Juazeiro do Norte e explicar o que é que está acontecendo. Eu acredito muito no Ministério Público Estadual, acredito muito, E acredito no Poder Judiciário também de Juazeiro do Norte, eu só sinto o seguinte: infelizmente, nós dependemos muito do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário, que eu não enxergo outra saída, não existe saída na Câmara Municipal, depende realmente do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para continuar debatendo com Cláudio Luiz, vereador do PT, essa situação da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Até já, amigos.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. JK Residencial. Obras iniciadas. Descubra um lugar planejado para integrar e oferecer qualidade de vida. Pioneiro em Juazeiro do Norte. O empreendimento JK é um projeto inovador e de alto padrão, localizado nas proximidades do Ingra Hotel e da Avenida Leão Sampaio. Trata-se de um lugar arquitetado para reunir os mais modernos conceitos de beleza, segurança, comodidade e infraestrutura. Você pode aproveitar um grande complexo de lazer, inspirado nos mais altos padrões de qualidade de vida e bem-estar, com quadra, campo gramado e um maravilhoso conjunto aquático. Central de Vendas, ao lado do Hospital Regional. Telefone 3571-2404. Juazeiro do Norte. JK Empreendimento. Realização da incorporadora Central Parque. Neste carnaval, proteja seus olhos. A Ótica São Valentim não economizou na promoção. Neste mês de fevereiro, você compra o seu óculos de grau com o menor preço da cidade e ganha um lindo óculos solar. Não é sorteio. Comprou o óculos de grau, levou um solar totalmente grátis. Corra, não perca tempo. Viabilizamos o seu exame de vista e parcelamos em até 12 vezes. Rua Santa Luzia, 251 Centro, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-4240. Ótica São Valentim. Beleza nos olhos de quem usa. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e estamos debatendo mais uma vez a questão do Parlamento Municipal. Ô Cláudio Luiz, nós já debatemos aqui, já discutimos que essa questão vem de longe. Esse viés político no Brasil está um pouco desgastado, tem dificuldades até de se recuperar diante da sociedade, porque os atos se repetem e aqui e acolá aparece uma exceção. Quando você vê um político mais ou menos correto, é tido como exceção. E vem lá de cima, vamos pegar do governo central.
O governo do seu partido, o PT, pegou o governo central com 16, 17 ministérios, levou para quase 40, hoje são 39 ministérios. O Brasil inteiro sabe que esses ministérios servem de empreguismo, de cabide de emprego para acomodar os partidos pequenos. Quer dizer, fica muito difícil a gente pensar numa democracia, na prática de uma democracia, quando um governo central, né, controla basicamente quase toda a classe política. O que é a oposição hoje no país contra o PT? Possivelmente uns 3, 4, 5 partidos. O resto, quem está acomodado nas asas do poder, nos ministérios, com empregos e tudo mais, quer dizer, esse não é um ato para se trabalhar o engrandecimento de uma nação. Esse é um ato deplorável até. Fica difícil isso não ser assimilado pelos estados e pelos municípios. O que ocorre, e aí nós ficamos batendo aqui nos nossos vereadores, quando a gente sabe que essa prática vai do vereador até o senador. Eu tenho até uma pergunta que foi feita interessante aqui quando o presidente esteve aqui, com relação a esse tipo de comportamento lá na Câmara dos Deputados também. Mas antes de você falar sobre a questão nacional, eu ainda quero ficar um pouquinho aqui, para a gente não deixar assim. Isso veio na minha cabeça pela sua fala, quando você disse que a mudança de comportamento era sintomática. Aí eu dei uma volta assim no tempo e lembrei que o prefeito do seu partido, Santana, ele foi cassado. Foi cassado na Câmara de Vereadores. Ele teve o mandato cassado por pouco tempo. Um dia. Teve o mandato cassado. E depois, pouco tempo depois, Cláudio Luiz, da cassação dele, os mesmos que votaram contra a sua cassação também passaram a formar a base aliada. Passaram a apoiar. Isso também é sintomático de que houve algum arranjo da ordem dessas denúncias que estão sendo feitas, ou foi tão somente pela beleza do prefeito, pelo bom papo, pelas boas intenções do prefeito da época? Onde está a ética num fato dessa natureza? Eu acho que a análise aí, ela demanda um pouco de tempo, né? Mas, vou dizer minha opinião de uma forma geral, primeiro que para governar, seja o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, você precisa ter maioria no parlamento. Você tem um governo sustentável, uma governabilidade razoável. Que você Mas não pode ser maioria a qualquer preço. Mas aí tem que ter a governabilidade, né? A governabilidade deriva dessa maioria no parlamento, né? Sem maioria no parlamento, nenhum governo se sustenta, né? Então, dentro da política, eu acho que a política boa, e nós três aqui somos políticos, eu acho que todos deveriam ser políticos, porque absolutamente todos os aspectos da nossa vida são definidos na política, né? Então, existem políticos bons, políticos que fazem a boa política. E a boa política, então, existe o arranjo político, o debate político, né? O acordo político bom, isso existe, né? Agora, o que não pode existir é o acordo político baseado que tenha por trás a corrupção na administração pública, né? Que envolva... Porque o dinheiro público que se paga, por exemplo, no caso de um voto de um deputado, de um voto de um vereador, esse dinheiro ele é público na sua origem e foi desviado de forma ilícita, né? Então aí a gente não pode aceitar um acordo político que seja baseado nisso, né? Então eu acho que existem limites, e aí é exatamente isso, os limites éticos, né, eles têm que ser estabelecidos e a gente não pode passar desses limites éticos. Se for para passar desses limites éticos, eu prefiro abandonar a política, né, e sair da política e não conversar. Determinados assuntos, eu prefiro não conversar. Então, se for para conversar a nível de barganha, né, que puxe para o lado da falta de ética, e aí eu não me envolvo nisso. E eu acho que dessa forma nós temos que construir a boa política. No geral é isso, né? E os pontos, as questões pontuais, eu acho que teve problemas aqui na prefeitura, no governo de Santana, né? Problemas enormes com o poder legislativo, entreveros constantes entre o legislativo e o executivo, né? Que aí demandaria um tempo maior para a gente poder aprofundar esse debate. Agora eu lembraria, Cláudio Luiz, que essa questão da governabilidade ela é necessária, mas eu lembraria que, no caso dos Estados Unidos, o Barack Obama está governando sem maioria, pelo contrário, sacrificado, porque o Congresso
a oposição tem maioria, e ninguém nunca ouviu falar que ele tentou comprar qualquer parlamentar nos Estados Unidos, mesmo porque uma prática dessa lá é cassação imediata, dá até prisão e tudo mais. Quer dizer, aqui virou, aqui é vala comum. Aqui virou vala comum, né? Eu acho que o que explica isso é a democracia consolidada lá e não consolidada aqui. A nossa democracia é muito jovem, né? Nossa democracia, a Constituição de 88, né, está aí, né? Nós ainda estamos num processo de afirmação da democracia no nosso país. Nós vivemos hoje o maior tempo na nossa história, o maior tempo de democracia no Brasil, né? Então nós estamos nos acostumando ainda com a democracia, né? Esse próprio denuncismo, todas essas questões envolvidas aí na política local também dizem respeito a isso. Eu acho que nós estamos afirmando ainda as nossas estruturas de país democrático, né? Lá não, lá nos Estados Unidos... Cláudio Luiz, lhe atrapalhando aí, mas eu não podia deixar de colocar isso aqui, precisando também de um aprimoramento maior, de uma qualificação maior do eleitor, da sociedade, para melhor escolher, tá certo? Não são todos que querem ir para lá para serem corruptos, antiéticos, não. Tem pessoas de boa índole, e essas pessoas praticamente estão se afastando da política exatamente por isso, quando a política é um instrumento que está presente em todas as ações, em todos os atos da nossa vida. Exatamente. Quem, em primeiro plano, pode resolver o problema da corrupção no país? Corrupção na política no país? É o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Através do seu voto consciente. Lógico. Não dá para vender exigindo a punidade. Depois também e não querer exigindo, corrupção, né? Claro, lógico. A Tânia Maria, do bairro São Miguel... Ele vai falar sobre a questão ainda do Estado. Vamos dar uma entradinha na questão do Estado também, que é interessante. Por exemplo... Deixa eu perguntar, ver lá o que a Tânia quer. Gostaria que o Cláudio Luiz falasse sobre as denúncias por fraude em licitações na aquisição de ventiladores e desvio de 171 mil, que ele e sua mãe, Sônia Luiz, foram acusados. Já falou, né? Já falou. Mas eu gostaria de falar um pouco mais. Atenda a Tânia. Atenda a Tânia. Viu, Tânia? A CPI foi instalada no dia 13 de novembro de 2013. A denúncia do Gilvan Luiz, que fala exatamente da questão dos ventiladores, e de uma forma caluniosa e mentirosa, atribui crime à minha mãe e a mim. Primeiro, dividir em dois momentos. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a Secretaria de Educação, nunca tive. Nunca participei de nenhuma decisão da Secretaria de Educação, nunca fui à licitação, nunca fui ao setor de compras. Eu era secretário de Segurança. Não tenho absolutamente nada a ver com nenhuma decisão tomada da Secretaria de Educação de nenhum tempo. Seja minha mãe secretária ou não, não há qualquer prova ou indício de prova da participação minha em qualquer decisão da Secretaria de Educação. Então, primeiro isso. Segundo, que não houve nenhum crime na Secretaria de Educação. O que houve foi um problema lá administrativo. A empresa, a licitação para compra de ventiladores, geladeiras, freezers, foram comprados muitos equipamentos em 2011. E 8 empresas participaram, e essa empresa, SDS Souza, ganhou a licitação, 8 empresas. Eu tenho a cópia integral do processo licitatório. E essa empresa, SDS Souza, ganhou o lote de 2.000 ventiladores. No mês de dezembro de 2011, essa empresa chegou com 1.500 ventiladores. Nenhum secretário. O secretário Giovanni Sampaio já disse não sei quantas vezes que tá lá, os remédios sumiram. Mas não foi Giovanni Sampaio. Giovanni Sampaio, como secretário de saúde, não vai contar os remédios que chegam no carregamento, num caminhão baú lotado de remédio. Tem uma série de pessoas para cuidar disso. O chefe do almoxarifado e os auxiliares da Secretaria de Saúde, no caso lá dos remédios, é quem faz o recebimento. É a mesma coisa na educação. Chegaram 1.500 ventiladores, a chefe de almoxarifado atestou 1.500, faltavam 500 ventiladores. Como se encontrava no mês de dezembro de 2011, ela encaminhou a nota para pagamento e fez uma carta de crédito e fez um termo de reconhecimento de dívida da empresa. A empresa, ela reconheceu que devia à Prefeitura Municipal 500 e se comprometeu a entregar no dia 18 de janeiro de 2012. Né? Então, em 18 de janeiro de 2012, a empresa não entregou. Após isso, o almoxarifado passou para a secretaria, passou para a secretária, na época que era minha mãe encaminhou à procuradoria, foi feito processo administrativo, foi feito, encaminhou-se à procuradoria para se fazer a cobrança judicial desses 500 ventiladores, que está aí no Poder Judiciário. Então, os atos administrativos possíveis para a Secretaria de Educação foram tomados. Então, não há. Essa questão de 171 mil, primeiro que não existe. 170 mil é o preço dos 2.000 ventiladores. 1.500 foram entregues. Então, são os 500 ventiladores que se trata aí, esse problema.
tem processo administrativo que tramitou na prefeitura e tem ação judicial ajuizada em 2012 para cobrar a empresa S10 Souza. Que seriam os 40 e poucos mil reais. Ô Cláudio Luiz, Exatamente. com relação ainda a essa questão de uma comissão processante que entraram contra você, já colocaram em votação ou foi arquivada? Como Pronto. é que anda essa história? O nosso regimento interno fala que qualquer cidadão do povo, ou partido político, né, ou vereador, pode entrar com pedido de comissão processante, né? E aí o cidadão Gilvan Luiz, entrou com esse pedido, pedindo a cassação do nosso mandato, em razão disso aí, né, dos ventiladores comprados em 2011 pela Secretaria de Educação, que eu volto a afirmar, nunca tive absolutamente nada, nenhum envolvimento com ato administrativo da Secretaria de Educação, nem em 2011, nem em 2012, nem em 2010, nem nunca, né? Nunca tive nenhum acesso a setor de compras, a licitação da Secretaria de Educação. Então, não tem absolutamente nada a ver com qualquer ato administrativo da Secretaria de Educação. Então, foi encaminhado aí pelo presidente da Câmara, né, para a Comissão de Ética da Câmara. Então, hoje se encontra lá esse pedido da Comissão Processante, que pede a cassação do nosso mandato, e o presidente da Câmara, capitão Vieira Neto, deu um prazo de 30 dias para a Comissão de Ética relatar, né, se tem cabimento ou não. Nós vamos nos defender, estamos nos defendendo, isso aqui é uma fase da defesa, né? E faz parte da nossa defesa a publicidade da defesa. Eu quero que o povo de Juazeiro do Norte entenda, quero que o povo de Juazeiro do Norte acompanhe, né? Porque o que querem fazer é uma cassação com aspecto puramente político. Não há, porque, Luiz Carlos, só para finalizar, o órgão competente para investigar crime não é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal não vai condenar Cláudio Luiz, não vai condenar Sônia Luiz por crime, né? Vai fazer um julgamento político do mandato do vereador Cláudio Luiz. Então, não é a Câmara Municipal o órgão que deve se encaminhar para apurar crime. E o cidadão Gilvan Luiz, já na sua peça, lá na ação denúncia, me chama de criminoso, me chama de corrupto, me coloca como uma quadrilha, né? Tudo calúnia. Está lá tipificado no Código Penal brasileiro. Calúnia é crime. Já disse que vou ajuizar as ações competentes por crime, pedindo danos morais e etc. Isso eu vou fazer... Ele sabe naturalmente que deve o ônus da prova. Com certeza, o ônus da prova é dele. Mas vamos sair um pouquinho... Você queria falar do Estado? Vamos sair um pouquinho aqui do Juazeiro para a gente dar uma devagada aí no Estado e no PT. O PT foi um partido que encantou o Brasil pelo seu discurso, o discurso da ética, da decência, dos anticandidatos, não apoiava qualquer candidato, não entrava em qualquer... Esse foi, durante um período, antes de chegar no poder, a prática do PT, que eu olhava assim e, de certa forma, ficava encantado com Era o discurso. diferente, sem dúvida era diferente. E vamos aqui para perto, não vamos deixar o nacional, que aqui a gente conhece mais a realidade. Nós vamos ter uma sucessão, uma eleição agora, onde o governo do Estado vai ser mudado e tem aí um sem número de candidatos, aí pelo menos pretendendo e elencado aí como pré-candidatos do governador. E o PT tem do outro lado a ex-prefeita de Fortaleza, Luziane Lins, que está fazendo a campanha dentro do partido para que o partido tenha candidatura própria. Esse era o discurso do PT antigo, do PT que eu me referi aqui. Era candidatura própria, era o anticandidato, era ir para frente para os embates, enfim. E tem um outro segmento, que parece que é o segmento majoritário, que está sendo chamado do PT do PROS. Esse termo foi dado pela Luziane Lins, eu achei até interessante, o PT do PROS. Quer dizer que é o PT que está ligado ao poder e ao partido do governador, que não quer de forma nenhuma que o PT tenha candidato. Você, como um petista, um parlamentar do PT, como é que você vê esse quadro na sua visão partidária? Você acha que isso é desvirtuamento da prática e do discurso antigo, ou você vê com normalidade isso aí, Cláudio Luiz? Eu vejo da seguinte forma, a primeira grande questão é que quando se é governo, tem responsabilidades, né? Então, nós estamos no governo federal há 10 anos, né? Conseguimos mudar a vida do povo brasileiro, né? Mais de 40 milhões de brasileiros saíram das linhas da miséria e pobreza. A nossa classe C é a classe maior, esmagadoramente hoje, é a classe C, e há um processo contínuo de reversão da miséria e da pobreza.
Então, esse é o grande projeto do Partido dos Trabalhadores, né? É melhorar a vida do povo brasileiro, melhorar a vida dos trabalhadores, diminuir as desigualdades sociais, propor alternativas para o desenvolvimento social do nosso povo, desenvolvimento econômico do nosso país. Então, isso nós fizemos nos últimos 10 anos, isso é inegável, né? Inegável que nosso país, ele diminuiu drasticamente a diferença entre ricos e pobres. Hoje, um filho de trabalhador tem completas condições de cursar o nível superior dele, né? Nós temos inúmeros exemplos aí de pessoas pobres que hoje estão nas universidades, seja através do ProUni, seja através do FIES, seja ocupando as vagas das universidades federais. Por cotas. Por cotas, né? Então, hoje o acesso à universidade para o filho dos trabalhadores, ele é infinitamente maior do que era há 10 anos atrás. Então, o ganho social do povo brasileiro, o desenvolvimento social e econômico do povo brasileiro, ele não, muitos questionam, mas o próprio povo brasileiro responde como de uma forma inquestionável. Então, e nessa questão do Estado, com quem você acha que está a razão? Então, nós temos que pensar no projeto nacional. O projeto estadual, o projeto municipal, ele está subordinado ao projeto nacional. O Cid Gomes é, naturalmente, um grande apoiador da reeleição da presidenta Dilma Rousseff. O que foi que fez o Cid Gomes ao sair do PSB? Ele fez ele acenou para a presidente Dilma, acenou para o projeto nacional do Partido dos Trabalhadores que ele estaria ao lado da Dilma na sua campanha de reeleição. Então, não dá para o PT ignorar que existe a campanha nacional, que está em jogo o projeto nacional do Partido dos Trabalhadores, né, e virar as costas, por exemplo, para o PROS, para o governador Cid Gomes. Então a Luiziane está errada. Não, eu acho que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão Como de estava quando foi candidata a prefeito de Fortaleza, que ficou sozinha contra todo o PT e acabou ganhando a eleição? Não, eu acho que naquele momento ela estava certa. Agora, nesse momento, em razão do projeto nacional, eu acho que nós temos que sair em aliança, e eu acho que a aliança deveria ser a mesma que elegeu Cid Gomes por 2 vezes, né? PT, PROS e PMDB. Né? Está difícil porque um dos candidatos é do PMDB, é o senador Eulino Oliveira, que naturalmente, ao ser recusado nessa pretensão sua de ser candidato a governador do estado, evidentemente vai desfazer. Está difícil, mas faz parte do jogo político. Está difícil, mas ainda não se definiu, né? As candidaturas não estão definidas. Na verdade, no cenário que existe hoje, tudo é possível. Mas essa afirmativa da Luiziane, o PT do PROS. Não, o PT do PROS não existe. Existe o PT, né, que acha importante sair coligado com o PROS para reforçar o projeto nacional, ela acha que o PT real é o PT que ela está representando. Os companheiros do PT do Ceará, eles têm que observar o seguinte... Tem muitas facções, segmentos dentro do partido, é? Não, mas por isso exemplo, é histórico. O PT da Luiziane, o PT é o partido mais democrático no país. O PT já deu origem a 3 partidos. Nós fizemos um processo eleitoral interno no PT agora, né, que demonstrou que nós somos um partido democrático. Nós temos correntes de pensamento divergentes que debatem e que disputam dentro do PT, né? E isso é normal da democracia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o PT do estado do Ceará, ele tem que observar que a Dilma perderá muitos votos no estado de Pernambuco, em razão da candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Então, ou o estado do Ceará, ele vai ter que fazer um esforço, né, para dar sustentação de votos à nossa candidata à reeleição, a Dilma, nossa companheira Dilma, para poder equilibrar aí com a perda dos votos do estado de Pernambuco. Então, há uma conjuntura nacional que não pode ser esquecida, né? Mas então, seria, no caso, pelo menos teoricamente, hipoteticamente agora, seriam 3 palanques para Dilma. Seria o da Luiziane, seria o do Cid e o do porque não há definição. Então faz a fortalecer, no estado do Ceará, 3 palanques, 3 segmentos, 3 facções políticas apoiando o projeto. Porque não há nenhuma definição ainda, né? Você não vê nessa interface aí a questão tão somente do poder, não aqui no estado do Ceará? Não, o que eu acho é o seguinte, o PT do estado do Ceará, elegendo o governador do estado do Ceará e não reelegendo a presidente Dilma, fez muita coisa? Não, não fez, porque o nosso projeto ele é nacional, o nosso projeto não é estadual, nem é regional, nosso projeto é nacional, então nós temos uma responsabilidade muito grande em todas as políticas públicas desenvolvidas hoje pelo governo federal. Então a questão do Minha Casa Minha Vida, que
todas as outras políticas públicas, eu não podia citar aqui todas elas, são muito importantes para o povo brasileiro. Ô Cláudio, deixa eu mostrar aqui algumas correspondências. O Antônio Xavier, do bairro Salesiano, gostaria de ver o Cláudio Luiz prestar mais informações sobre a emenda que prevê a inclusão do passe livre. Aí dá um programa, só isso. Tá um programa. É muito grande. É muito grande, é. Mas está andando. Nós propusemos na lei orçamentária a inclusão do passe livre. Né? A Câmara Municipal aprovou e o prefeito Raimundo Macedo vetou. Então, na verdade, nem no orçamento de 2014 consta a rubrica do passe livre. Isso. Nada do passe livre. Então, sem rubrica é impossível. Porque foi vetado pelo prefeito. Inclusive, foi o que motivou aos estudantes jogarem um lixo lá na Câmara Municipal, aquele episódio do lixo. Juliana do Romeirão, o Cláudio Luiz até agora é o único vereador que tenta buscar melhorias para a população juazeirense e parabeniza o programa. A Tânia Maria nós já mostramos, a Rita de Cássia. Cláudio Luiz, por que você votou a favor das contas do prefeito Raimundão, sendo oposição? Você votou a favor, aprovou as contas do Raimundão? O relatório do TCM... Se o relatório está normal... O Tribunal de Contas do Município trouxe um relatório com parecer favorável, né? O mesmo comportamento que a gente teve, eu sou oposição, né? Estou fazendo muita denúncia de corrupção na prefeitura, né? Mas o órgão técnico que deu parecer favorável foi o Tribunal de Contas do Município. Eu fiz o voto favorável ao prefeito Raimundo Macedo e disse e fundamentei esse voto. Né? Primeiro que eu quero que os vereadores tenham o mesmo comportamento quando chegarem as contas de Santana. As contas de Santana chegarão. Então, não deixei de ser oposição em relação àquele voto. Não chegou absolutamente nada. E João Carlos do Pirajá. Cláudio Luiz, por que você votou a favor da presidência de Antônio de Lunga na Câmara e agora está alegando os conchavos? Primeiro que, em janeiro de 2013, eu pensava que fosse possível nós construirmos um grupo de oposição. Oposição construtiva, né? Oposição que... Você negociou até a ser candidato na oportunidade. Neguei a ser candidato porque eu não tinha condição. Ali era uma Ararapuca da política local. Mas naquele momento, 6 vereadores se reuniram, 6 vereadores novos, todos do primeiro mandato, e todos eleitos da minha coligação. 6 vereadores da minha coligação se reuniram. Nós tentamos articular um grupo político que trabalhasse a questão da oposição construtiva, né? E apoiamos a candidatura de Antônio Lunga. Fora da candidatura de Antônio Lunga era a candidatura do prefeito Raimundo Macedo. Então, ou eu votava numa candidatura tentando construir uma oposição, né? Ou dava a vitória eleitoral ao candidato do prefeito Raimundo Macedo. Então, naquele momento, a encruzilhada era essa. E nós optamos, naquele momento, nessa tentativa de construir uma oposição. Um conjunto o chamado Grupo dos 11. Na verdade, era 6, G11. que depois virou G11, né? G11. Agora, o Roberto lembra o seguinte. Lembra que o vereador Cláudio Luiz também estava confinado na eleição para presidente da Câmara de Antônio de Lunga, em Fortaleza. Cláudio, por que hoje você está julgando os vereadores que foram para Beberibe, se você também esteve lá? Eles não foram em Beberibe, não, eles foram em Caucaia, né? Foi em Caucaia, foi. Mas não tem conchavo, eu já disse, há política boa, há construção de acordos políticos bons, né? Eu tenho um limite ético que eu não passo desse limite. Não discuti fora do limite da ética na política, isso eu não fiz. Isso é confraternização parlamentar. Não, na verdade, o que é que existe? Historicamente em Juazeiro, eu me neguei aí, mas os caras disseram, não, só vai fechar os E11 se o Cláudio vier. Eu fui o último a chegar, né? E fui no intervalo dos meus plantões, tive 2 dias lá, e tive 2 dias para poder fechar os E11, eu não fechava, né? Tá bom, horário esgotado, a Terezinha está parabenizando o programa, a Terezinha é lá do Romeirão. Tribuna Livre, pela participação do Cláudio Luiz, e como nós dissemos na abertura, é um dever nosso fazer um jogo limpo, uma tribuna livre, independente, livre mesmo, independente de qual seja o candidato, qual seja o partido, cidadão comum, todos devem participar do Tribuna Livre. Quem citado e queira vir nos telefones, que estamos à disposição. Alguns vereadores dos novatos ainda não vieram aqui, mas porque não quiseram, mas foram convidados. Todos os que aceitaram o nosso convite passaram aqui por essa tribuna. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui e oportunamente estaremos com você mais uma vez. Estamos à disposição lá na Câmara para fazer o bom debate e vamos defender nosso mandato, porque
né, esses ataques são caluniosos, são mentirosos, nós vamos saber fazer a devida defesa do nosso mandato popular. Obrigado. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao Cláudio, boa noite ao nosso telespectador e ficar na torcida para que realmente o nosso Poder Legislativo Municipal se qualifique mais, debata, faça, mesmo que faça denúncia, mas faça em seguida uma propositura, denúncias em cima de propostas, de programas, enfim, é isso que a cidade está prestando. Um grande abraço, boa noite. Até quarta-feira com mais um Tribuna Livre. Um abraço, boa noite. Programa recomendado para todos os públicos.